Com relação aos erros intencionais, a gente tem as violações excepcionais, que no caso é a negação consciente de princípios, regras, procedimentos, isso tudo na execução do trabalho de forma pontual, individual e esporádica ou em situações específicas, tá? A gente tem a violação cultural, que aí entra a incorporação da negação consciente de princípios ou comportamento coletivo. Aceito é incorporado a cultura organizacional como uma maneira de que se faz as coisas. Então, mas lá as pessoas têm a cultura de executar a tarefa dessa forma. Tá, executa dessa forma, mas está executando com segurança? Tá? Então, são erros intencionais. Então, nessa última classe, acrescenta-se o erro intencional que denomina-se de sabotagem. Tá? Então, a gente tem também o erro intencional, que é a sabotagem, que constitui atos maléficos e prejudiciais em consequência da revolta de pessoas, alimentada por mágoa, raiva, sentimento de frustração por comportamento de outros indivíduos e normalmente seus superiores, tá? Por iniciativa própria ou em nome da própria empresa. Então, a gente ainda tem problemas de sabotagem. No contexto, né, desses intencionais e não intencionais, em que se nomina e se classifica o erro humano na ocorrência de um acidente, fica mais fácil procurar ações mitigadoras para evitar a recorrência desse erro, adicionando defesas ali e barreiras que vai ajudar nessa prevenção. Tá? Assim sendo, modernamente, a abordagem da causa de acidente como um ato seguro vem perdendo espaço para a classificação moderna de erro humano. Mas a gente vê que já é antigo, mas mesmo assim há essa resistência nessa classificação. O acidente de trabalho ele pode levar o trabalhador a se ausentar da empresa apenas por algumas horas, o que é chamado de acidente sem afastamento, e que ocorre, por exemplo, quando o acidente resulta num pequeno corte do dedo, né? O trabalhador retorna ao trabalho em seguida. Já outras vezes, o acidente pode deixar o trabalhador impedido de realizar suas atividades por dias seguidos ou meses, né? Ou até de forma definitiva. Então, se o trabalhador tentado não retornar ao trabalho imediatamente ou até no dia seguinte, temos o chamado acidente com afastamento, que pode resultar na incapacidade temporária ou na incapacidade parcial e permanente, ou ainda na incapacidade total e permanente para o trabalho. Então, a gente tem essa seguinte classificação. Então, vamos supor um acidente de trabalho. Se a pessoa machuca o dedo, por exemplo, tá? Se ela machucar o dedo, vamos supor que vai ser sem afastamento. Ela vai até ali o ambulatório, faz o curativo, nem precisa, olha, tá tudo ok, não teve afastamento. Mas se ela precisa, vamos supor, vai até o hospital. E o médico fala que a pessoa vai voltar a trabalhar daqui 2 dias. Então, ela não vai voltar no próximo dia útil. Então, já gerou um afastamento. Se gerou um afastamento, significa que gerou uma incapacidade. Essa incapacidade ela pode ser temporária ou permanente. Uma incapacidade temporária, por exemplo, pode ser um braço que quebrou, tá? Então, se for um braço só é parcial, se for os 2 braços é total. E pode gerar uma incapacidade permanente, que aí vamos supor, machucou e teve que amputar. Se amputou, por exemplo, uma perna só, é uma incapacidade permanente parcial. Se amputou as 2 pernas, aí já é uma incapacidade permanente total, ok? Só para a gente recordar isso, porque a gente já viu. Então, a incapacidade temporária é a perda da capacidade para o trabalho por um período limitado de tempo, após o qual o trabalhador retorna às atividades normais. A incapacidade parcial e permanente é a diminuição por toda a vida da capacidade física total para o trabalho. E a incapacidade total e permanente é a invalidez incurável para o trabalho.
ok? Então, é por isso que, para se trabalhar com segurança, é necessário que o trabalhador seja habilitado, qualificado, capacitado e autorizado para o trabalho. Então, vamos entender, de acordo com a NR10, o que isso significa. O trabalhador qualificado, no caso, é quando vocês terminam agora o curso, que é considerado trabalhador qualificado aquele que comprovar conclusão de curso específico para atividade em instituição reconhecida pelo Sistema Oficial de Ensino, que é o MEC. Então, o instituto é reconhecido pelo MEC, vocês vão sair qualificados quando receber o diploma. O trabalhador habilitado é considerado profissional legalmente habilitado, o trabalhador previamente qualificado, mas com registro no competente conselho de classe, que no caso é o conselho de técnicos. A gente tem o trabalhador capacitado, que é aquele que recebe capacitação sobre orientação e responsabilidade de um profissional legalmente habilitado. Então, você pode receber uma capacitação dentro da própria empresa, por um colega de trabalho ou por uma instituição de ensino, mas é para fazer aquele serviço específico. No caso da capacitação, ela serve exclusivamente para a empresa na qual você está trabalhando. Você não faz uma capacitação para trabalhar em muitos lugares. O correto é isso a gente está seguindo a NR10, tá? Você faz uma capacitação para exercer aquela função naquela empresa e vai estar sob supervisão ali de um profissional legalmente habilitado. E a gente tem o trabalhador autorizado, que é aquele que formalmente recebe da empresa a autorização para executar aquele serviço, tá? Então, basicamente é isso. E o autorizado, ele pode estar vindo na carteira de trabalho ou ele pode estar vindo numa ordem de serviço. Tá joia? Algumas considerações a respeito da autorização. Conforme vimos acima, né, o trabalhador precisa ser formalmente autorizado para que o processo administrativo, né, que vai executar, né, a tarefa que ele vai fazer. Então, ele tem que ter aprovação nos exames médicos, aprovação nos treinamentos específicos da atividade, aprovação nos treinamentos legais, pode ser uma NR33, uma NR35, uma NR10, de acordo com o local que ele vai trabalhar, o tipo de treinamento legal que ele precisa. E também a emissão de uma autorização, que pode ser um crachá, que especifica os dados do funcionário, as autorizações com os respectivos prazos de validade, as ordens de serviço, o que vem na carteira de trabalho dele. Então, tudo isso vem relacionado à autorização, ok? Então, aqui, vou mostrar para vocês algumas questões para a gente parar e pensar se isso é certo, né, para a gente trabalhar, ou se isso é errado. O que a gente teria ali que melhorar para executar essa tarefa? Será que esse trabalhador está colocando a sua vida em risco? Né? Vamos dar uma olhadinha em algumas fotos, tá? Que eu peguei na internet. Olha a situação. O quanto você confia no seu colega de trabalho, né? Será que os equipamentos que você utiliza são adequados? Será que você faz o serviço de maneira correta? Olha a situação, a pessoa está com a água passou da cintura, ele está todo encharcado numa escada de alumínio. Né? Então, o que é certo, o que é errado? O quão você confia nas ferramentas de trabalho, né? E no seu colega de trabalho? A gente torce para o telefone não tocar, a gente torce para a pessoa não espirrar. É muita confiança, né? Tudo bem que o eletricista, ele trabalha sempre em dupla. Os materiais que você usa, adequados? As gambiarras? Fazendo adequações? Até que ponto você acha que você pode ir improvisando, né? Aí você brinca assim, não, mas ele tá de capacete, professora. Tá, mas o capacete tá encaixado na cabeça? Então, essa é uma questão bastante polêmica com relação à atividade que você vai fazer e se você adequou
aquela situação, né? Então, na verdade, é uma situação que não pode ocorrer. Então, agora eu peço para vocês para fazer as atividades, né? E qualquer dúvida, tira comigo pelo Meet ou pelo WhatsApp e a gente pode falar um pouquinho mais sobre esses assuntos ou sobre as imagens que eu postei para vocês, ok? No mais, bom trabalho!